Oi pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área para mais uma aula, agora tratando sobre o vértice da parábola. Nossa última aula de função quadrática, nós vamos ver como funcionava o gráfico de uma função de segundo grau. Vimos que é uma parábola ou com cavidade para cima ou uma parábola com cavidade para baixo. E nós vimos que ela tinha um pontinho ou lá embaixo ou lá em cima, que era chamado de vértice. O objetivo dessa aula é trazer para vocês as coordenadas desse vértice. Então, bora lá! Resumo dessa aula sobre o vértice da parábola. Primeiro eu vou definir para vocês o que é o vértice, vou mostrar para eles o que ele faz. Vou dar uma expressão, uma forma para a gente poder calcular as coordenadas desse vértice e vou fazer alguns exemplos de funções de segundo grau, no qual eu vou calcular o vértice e vou fazer uma coisa muito legal, que é esboçar o gráfico de uma função de segundo grau só olhando para as coordenadas do vértice e para as raízes da função, além do termo independente. Então, bora lá! Definição do vértice da parábola. Toda função quadrática do segundo grau tem como representação gráfica no plano cartesiano uma parábola, que poderá ter sua concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Então aqui eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, aqui eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo. Lembrando que a concavidade é esse vão aqui. E aí eu tenho dois elementos, um elemento interessante, né? Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui é o que a gente vai chamar de vértice da parábola. E tem uma coisa muito interessante. Primeiro, duas coisas. Eu vou até anotar aqui. Não, vou até voltar aqui para vocês verem. O que o vértice da parábola faz? Olha só, a minha função, ela está caindo. Quando ela chega no vértice, ela começa a subir. O vértice é exatamente o ponto aonde a função muda o seu comportamento de decrescente para crescente ou na concavidade para baixo. A função cresce, chega no seu vértice, no seu ponto mais alto, depois decresce. É onde de crescente para decrescente. O vértice é o ponto de inflexão, onde a função muda o seu comportamento. E além disso, o vértice, ele faz, eu consigo traçar uma linha que vai ser chamado de eixo de simetria, ou seja, o que está a função lá de cá é exatamente simétrica ao que está do lado do eixo. Ela é simétrica em relação a esse eixo, ok? Bom, e como determinar as coordenadas desse vértice? Então, observando a representação gráfica de uma função de segundo grau, percebemos que o vértice vai ser um ponto. E um ponto tem coordenadas x e y. Eu vou chamar de xv, yv, que vai ser x do vértice e y do vértice. Então, vamos, por exemplo, traçar essa parábola aqui com concavidade voltada para cima. O vértice está aqui, é exatamente esse ponto. Ele tem vértice ponto V. Ele tem uma coordenada que eu vou chamar de xv e uma ordenada, uma abscissa, e uma ordenada que é o yv. Então, a gente vai dar vértice é o ponto xv, yv, e a gente vai falar a seguinte notação. Xv a gente vai chamar carinhosamente x do vértice, yv de y do vértice. Mas como obter a expressão, o valor desse ponto? Será que eu consigo obter o valor desse ponto só olhando para a função? A resposta à pergunta é sim. Então, vamos dar uma olhada como. Então, dada uma função de segundo grau, f de r em r, definida por f de x igual a x2 mais bx mais c, uma função de segundo grau padrão, cuja representação gráfica é uma parábola de vértice no ponto xv, yv. As coordenadas do x do vértice e do y do vértice serão dadas pela fórmula. Olha só, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a, esse é o x do vértice, e o y do vértice menos delta sobre 4a, onde quem que é a, quem que é b? A e b são os coeficientes mesmo da função de segundo grau. E o delta? Olha, vamos lembrar, quem que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Essa é a fórmula para poder determinar as coordenadas do vértice de uma parábola. Tranquilo, fórmula para guardar no coração, do ladinho da fórmula de Bhaskara, até porque nós vamos usar uma beiradinha dela aqui, tá? Então, olha só. Determine as coordenadas do vértice da parábola que representada, faltou um D aqui, que representa cada função quadrática a seguir. Faltou D nenhum. Determine as coordenadas do vértice da parábola que representa cada função quadrática a seguir. Então, olha a primeira função. F de x igual a 2x² menos 8x mais 10. Bom, vamos lembrar da fórmula. X do vértice menos b sobre 2a.
y do vértice menos delta sobre 4a. Então vamos fazer as contas. Primeiro eu vou calcular o delta, para a gente poder já guardar ele ali. Delta é b quadrado menos 4ac. Quem está funcionando como b? Menos 8. Quem está funcionando como a? 2. Quem está funcionando como c? Menos 10. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 10. Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado, 64. Olha a conta aqui. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 é 8, vezes 10, 80. 80 mais 64, 144, eis o meu delta. Guardo ele. Vamos para o vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Ora, quem que é o b? b é menos 8, então é menos o menos 8. Esse menos é da fórmula, esse menos é do menos 8 mesmo, tá? Sobre 2 vezes o a, quanto que vale o a? 2. Menos menos 8 é 8 positivo. 2 vezes 2 é 4. 8 dividido por 4 dá 2. Esse cara já é quem? O x do vértice. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos, quem que é o delta? Olha que o menos é da fórmula. Delta é 144, 4 vezes o a, que vale 2. Vai ficar menos 144, 4 vezes 2 dá 8. Bom, vai ficar menos 144 por 8, vai dar exatamente 18. 18. Bom, quem são, na verdade, as coordenadas do meu vértice? O vértice não era x do ponto V, y do ponto V? Então, vai ser 2 e menos 18. Está aqui as coordenadas do vértice da parábola, da representação gráfica dessa função f. Ok? Bom, dá uma olhadinha com calma, ver se entendeu, se está tranquilo. E bora para outros exemplos. Exemplo B, uma parábola com concavidade para baixo, ó, azinho negativo. Vamos tentar determinar as coordenadas do vértice. Primeiro eu vou calcular o discriminante delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Quem que é o a? Ó, quem que é o b? b é 2. Menos 4 da fórmula. Quem que é o a? É o cara que está multiplicando o x aqui, ó. Menos 1. Quem que é o c? Menos 5. Show. Delta é igual 2 ao quadrado, 4. Vamos multiplicar sinal aqui. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5, 20. 4 menos 20, delta é menos 16. Lembra de quando a gente estava estudando as raízes da função? A gente achava o delta negativo e já falava, ó, a função não tem raiz real. Na questão do vértice, não tem nada a ver o delta ser positivo, o delta ser negativo ou o delta ser zero. Toda função de segundo grau tem vértice, porque toda função de segundo grau vai ter uma representação gráfica que vai ser uma parábola que, consequentemente, vai ter que ter um vértice. Então, x do vértice menos b sobre 2a, o b é 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o a, que é quanto? Menos 1. Vai ficar menos 2 por menos 1, que dá exatamente 1 positivo. Menos por menos dá mais, 2 por 2 dá 1. Y do vértice menos delta sobre 4a. Bom, menos, quem que é o delta? Menos 16 sobre 4 vezes o a. Quem que é o a? Menos 1. Menos menos 16 é 16 positivo. 4 vezes menos 1 é menos 4. Bom, mais dividido por menos dá menos. 16 por 4 dá 4. Então, dá menos 4. Bom, quais são as coordenadas do meu vértice? Vértice é o ponto x do vértice 1, y do vértice menos 4. Está aí a coordenada do vértice da função g. Ok? Bom, e se a função for uma função incompleta? Y igual a x² mais 25. Não há problema nenhum. É uma função de segundo grau? É. O cara aqui, ó, eu tenho tempo x², o a não é zero. Então, é uma função quadrática. Mesmo procedimento, discriminante delta. Delta igual a b² menos 4ac. Quem que é o b? Cara, b é o cara que está multiplicando x aqui. Tem alguém multiplicando x aqui? Não. Então, b é zero. Menos 4 vezes o a, o cara que multiplica x², que vale 1. O c, termo independente, que vale 25. 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 25, 100. Delta, então, vale menos 100. 0 menos 100 é menos 100. Achei o delta. Vamos para a fórmula do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, menos o b, que vale 0, menos 0, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Menos 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 0 dividido por 2, ora, é 0. X do vértice é 0. Guardo ele. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Bom, menos, quem que é o delta? Menos 100. Então, é menos o menos 100. Sobre 4 vezes o a, que é 1. Menos menos 100 é 100 positivo. 4 vezes 1 é 4. 100 dividido por 4 dá 25. Bem, quais são as coordenadas do meu vértice?
Vértice é o ponto 0 e 25. Está aí as coordenadas do vértice da função incompleta do segundo grau. Toda função do segundo grau tem vértice, ok? E aí uma aplicação muito legal, vamos dar uma olhada nessa função. Considere a função do segundo grau f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. Uma função do segundo grau completa. Primeiro ponto, determine, se possível, as raízes da função. Bom, como eu descubro as raízes da função? Acho os coeficientes, a vale menos 1, b vale 2, c vale 3. Para eu achar as raízes, eu tenho que achar os valores de x que vão zerar essa função. Esses valores podem ser obtidos pela fórmula de Bhaskara. Então vamos fazer direto, sem igualar a equação a zero. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Delta igual, quem que é o b? 2 ao quadrado, menos 4a, menos 1, o c que vale 3. Ou seja, delta igual 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Daqui eu concluo que delta é 16. Vou até guardar esse cara do delta, a gente viu que é um cara importante. Mas lembre de uma coisa, quando o delta é positivo, eu já tenho certeza que essa função vai ter duas raízes reais e diferentes. Além disso, como o delta é um quadrado perfeito, 16 é lindo, é o quadrado perfeito do 4, né? Eu sei que as raízes vão ficar exatas, bonitinhas. Mas vamos calcular elas. Segunda parte da fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir valores. X é igual a menos o b, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, 2 vezes o a, atenção, que vale menos 1. X então é igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 16 é 4, 2 vezes menos 1 é menos 2. Eu vou ter duas raízes carinhosamente chamadas de x', onde eu vou pegar o mais, menos 2 mais 4 sobre menos 2, e x duas linhas, menos 2 menos 4 sobre menos 2. Como aqui tinha um mais ou menos 4, um é mais 4, o outro é menos 4. Bom, menos 2 mais 4 dá 2, sobre menos 2 dá menos 1. Menos 2 menos 4 é menos 6, que dividido por menos 2 dá 3. Então, vou até voltar, as raízes são menos 1 e 3. Não coloquei aqui, mas fica guardado elas. As raízes são menos 1 e 3, tá ok? Bem, considerando essa função, agora vamos determinar as coordenadas do vértice. O que eu sei? Bom, os coeficientes estão aqui. O delta é esse cara, que eu já tinha calculado lá no primeiro ponto. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem que é o b aqui? É 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 2 por menos 2, que dá 1. Quem que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Ora, menos o delta, que é 16, 4 vezes o a, que é menos 1. Vai ficar menos 16 por menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 16 por 4 dá 4. Logo, o meu vértice possui coordenadas 1 e 4. Achei as coordenadas do vértice, achei as raízes da função na letra A. Vamos para a letra C. Olha a letra C. Dada aquela função, agora a letra C é o seguinte, esboçar o gráfico dessa função. A gente viu na aula de gráfico, se você não lembra, dá uma clicada na aula de gráfico e vê, nós vemos a construção montando uma tabela de valores. Eu não vou montar essa tabela de valores, eu vou utilizar alguns valores notáveis da função de segundo grau para poder esboçar esse gráfico. Então, olha só, a primeira coisa que eu sei, lá da letra A, que as raízes eram x' igual a menos 1 e x' igual a 3. Beleza. Lembra da aula de raízes? O que eu disse sobre raízes? As raízes de uma função nos fornecem a abscissa do ponto aonde a parábola corta o eixo x. Trocando em palavras mais simples, é exatamente os pontos onde a função corta o eixo x. Então, vai cortar ali no menos 1, tá aqui, e esse cara é uma raiz, e aqui no 3, esse cara é outra raiz. Bom, além disso, o vértice que eu calculei na letra B, não era 1 e 4? Vou marcar esse ponto aqui, x é 1, y é 4. Marquei o ponto aqui, vértice da parábola. Show! Olha só, o A é negativo. O cara que está multiplicando x² é negativo. O que significa isso? Que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Olha só, vocês conseguem já visualizar essa parábola aqui? Olha só ela passando. Ó. Perfeito. Ela é simétrica em relação ao eixo que corta, o eixo imaginário que corta o vértice, passa no eixo x cortando menos 1, passa no eixo no x também cortando 3, e esse pontinho que está cortando a gente também sabe. Que pontinho que é esse? Lembram dele? É o termo independente da função, esse carinha aqui, ó. Sempre vai dar igual a ele. Está aqui o esboço do gráfico da função sem eu ter que montar uma tabela.
Basta eu descobrir quem são as raízes, basta determinar as coordenadas do vértice e de brinde eu sempre ganho esse cara que é onde corta o eixo Y, ok? Uma aplicação muito legal de vértice de parábola. Ainda temos mais coisas sobre parábola, para determinar máximo e mínimo, mas isso ficará para as próximas aulas. Essa aula é só para poder trazer para vocês as coordenadas do vértice. Nas próximas aulas vamos trazer aplicações do vértice, no qual nós iremos ver a situação de máximo e mínimo e como determinar a imagem de uma função. Tá ok? Bom, então esse é o fim dessa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, eis o meu canal, Vitor Rezende Almeida. Se inscreva nesse canal, é importante para mim. E se você ficou até aqui, bora lá. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos.